queria dar um rápido panorama do que faremos aqui neste momento. Eu daria a palavra ao professor Reginaldo de Souza Santos, que vai fazer uma saudação em nome do movimento da administração política a todos os presentes. A seguir, convidarei o professor, nosso decano, diretor atual da Faculdade de Administração, José Geraldo Bunaman, a dizer também algumas palavras de saudação aos presentes. E convidarei o vereador Ubirajara Pedro Marques para que ele também traga aqui a palavra, digamos, da cidade de Niterói, para saudar os presentes. Obrigado, professor Gugel. Quero cumprimentar a mesa e dizer que, com muita satisfação, que vemos esse sexto encontro ser realizado, como disse o professor Gugel anteriormente, numa conjuntura não muito favorável em todos os sentidos. Mesmo que os obstáculos não estivessem ou não estejam à vista, né, mas sempre tem alguém alertando-nos de que há obstáculos. E realmente foi muito difícil, inclusive pelo momento de greve que vive as universidades federais brasileiras. O nosso símbolo, né, é o trem. Eu diria que há um ano atrás ele partiu de Arapiraca, chegando agora aqui nesse 2 de setembro em Niterói. Esse é um movimento que nasce nas conversas iniciais na Bahia, depois nós englobamos algumas pessoas, o professor Paulo Emílio, o professor Gugel da EBAP, na época, o professor Paulo Emílio, o professor Gugel aqui da UF, e nós estamos realizando esse sexto encontro depois de 5 passagens pelo interior. Vale ressaltar que tiramos uma decisão de que ele só se realizará em cidades do interior do Brasil. O litoral, não é que seja, as capitais normalmente sediam os grandes centros universitários e o interior normalmente não ficam, digamos, à margem de grandes discussões nacionais. Então, a nossa primeira discussão ocorreu em Garanhuns, Pernambuco, a segunda, Juazeiro do Norte, Ceará, a terceira, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, a quarta, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, a quinta, na cidade de Arapiraca, Alagoas, e agora a sexta, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, anteriormente, capital do estado do Rio de Janeiro, que foi, depois da incorporação, perdeu esse status de capital. E tinha alguém que dizia assim, não, Niterói não é interior, você já foi até capital, assim, não, é interior. Niterói é o interior, da certa cidade interior do estado do Rio, pertencente à região metropolitana. A ideia, a filosofia básica foi simplesmente, quando surgiu o primeiro movimento, o primeiro encontro que nós fizemos, no sentido de se debater a realidade, mas não ficar centrado, esse debate centrado em cima do diagnóstico, mas alguma coisa, a gente tinha que ter uma preocupação muito declarada sobre a transformação dessa realidade. Então, 2 movimentos em um só. Colocar a administração no debate das grandes questões nacionais e 2, que esse debate estivesse como mote, tá certo, as transformações que a realidade nossa requer. Então, esse sempre tem sido o nosso lema e assim estamos nos conduzindo desde então. E esse momento não é diferente. Certo? Não é diferente. E li uma coluna do jornal Globo de ontem que me deixou muito irritado, porque o José Casado dizia
enquanto o Brasil está se debatendo com uma série de questões fundamentais, alguns segmentos estavam ausentes, inclusive a universidade, certo? Certamente ele não falava da universidade que é engajada, que é a universidade que está comprometida, que é porta-voz de um dado pensamento, de um dado interesse. Eu acho que não é isso, né? Mas essa universidade que está do lado de cá, essa que está militando no seu cotidiano, tá certo? Eu acho que ela precisa, digamos assim, se envolver não só na questão de interpretar a realidade, mas também de protagonizar uma proposta de saída, né, de transformação. Então, eu espero que seja esse o resultado de nosso trabalho, já que nós sabemos a tarefa que temos que realizar. Então, que na sexta-feira, ao meio-dia, no encerramento, estejamos convictos disso. E só para encerrar, tá certo? Porque a grande palavra da tarde vai ser, né, na abertura, vai ser de meu amigo José Celso. Então, eu quero dizer que vai circular, não sei a partir de que hora, Lara e Murilo, mais algum documento que seria mais ou menos uma carta. A gente tem como, digamos assim, direção, como atividade, sempre tem uma carta do encontro anual. E aqui a gente vai ver se sai, vai circular isso aí e vamos ver se vocês concordam com os termos postos. Tem a liberdade de modificá-la, alterá-la, tá certo? Sugerir, né, adendos, mantê-la, tá certo? Então a gente está propondo isso. Eu acho que é um momento oportuno, principalmente em se tratando de um documento que sai de um programa de pós-graduação em administração. Entendeu, professor Cláudio? Eu acho que isso é o relevante e que nos deixa muito satisfeitos e motivados para continuar essa discussão daqui de hoje em diante. Certo? Tenho que dizer que nós nos sentimos muito orgulhosos de, nesse momento difícil, reunirmos uma plateia tão seleta e engajada na discussão dos problemas da administração política. Esse programa é um programa vinculado ao programa de pós-graduação da administração da faculdade, coordenado pelo professor Joel. Vejo aqui muitos alunos de mestrados engajados nesse encontro. E digo, para encerrar, que a faculdade está muito feliz de estar hoje aqui representada pelo professor Cláudio Gurgel, nosso, em breve, diretor da escola, e também pelo professor Gurgel e demais colegas aqui. A quem veio de fora, sugiro conhecer o College Niterói, né? E aprender um pouco mais aqui da nossa Universidade Federal Fluminense, uma das que mais cresceu nos últimos anos e que enfrenta, infelizmente, uma série também de problemas com esse corte drástico de orçamento, né? Então, desejo a todos um excelente trabalho, um excelente encontro e que, ao final desse encontro, na sexta-feira, a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis possa realmente concluir os seus trabalhos da melhor forma possível. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde, professor Cláudio Gurgel. Para mim é motivo de muito orgulho estar sentado a essa mesa com vocês. Eu que sou filho aqui da Universidade Federal Fluminense, sociólogo formado aqui pela universidade nos anos 90. Estar aqui entrando nessa universidade, me senti emocionado, né, porque já tem um tempo que não tenho frequentado a faculdade. Minha esposa agora também é parte dessa história, ajudou e colaborou, e vi de perto as dificuldades, mas também as soluções para construir esse encontro. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, dizer que a nossa cidade recebe de braços abertos a todos que estão vindo de longe, nossa querida Bahia e outros tantos municípios desse Brasil afora. Conheçam a nossa cidade, temos trabalhado muito para que cada vez mais Niterói seja uma cidade acolhedora, e a gente tem um lema aqui que é a cidade sorriso. Então, o prefeito Rodrigo Neves, que
que também é sociólogo, também formado aqui na Universidade Federal Fluminense, tem feito um trabalho muito importante de elevar novamente a autoestima dessa cidade. Então, dizer que esse encontro, na minha avaliação, não tem uma hora mais propícia para acontecer, porque a gente vem de uma tradição de um Brasil que muitas vezes, nesse último período, não se mobilizava, não falava, e a gente tem visto movimentos de vários setores da sociedade, pró e contra governo, né, se mobilizando, falando, e a administração tem tudo a ver com isso, porque é justamente por conta de opções políticas, por conta de avaliações políticas, e que a gente está vivendo esse momento hoje, que é um momento que tem uma relação internacional intensa, mas que o Brasil cumpre, nesse último período, tem cumprido nesse último período, um papel importante na geopolítica mundial. E a administração tem um papel importante, né? Cada vez mais qualificar a gestão pública e cada vez mais a gente ter a clareza absoluta desse nosso país, qual o papel desse país no contexto mundial. E aí eu fiz uma breve leitura aqui dos trabalhos e tenho certeza que ao final desses 3 dias de trabalho, a gente vai avançar muito, né? Vai avançar muito porque acompanhei, inclusive, a Carla, né, fazendo também leituras e o professor Ariel ali em cima dela em alguns momentos, né? Porque a gente sabe que não é fácil ser estudante, mas que eu tenho certeza absoluta que ao final, né, como eu disse, desse momento de reflexão, a parcela da administração vai ser dada, vai ter a contribuição, porque de fato a universidade tem que ter um papel de extensão muito forte. A gente muitas vezes fica trancado dentro dela mesma. Muitas vezes eu entrei na universidade e falei, estou chegando aqui no País das Maravilhas. A gente se trancava aqui dentro e falava para nós mesmos. Então a extensão, né, a pesquisa, ela é muito importante para contribuir para que a gente realmente evolua e tenha um papel de protagonismo nesse contexto que hoje é difícil, mas que também é de oportunidade para superar a crise. Muito obrigado e sejam bem-vindos a Niterói. Vejam, 6º encontro de administração política. Imagina o que é isso, um movimento que nasce lá na nossa escola, a liderança do professor Reginaldo Souza, e que rapidamente se espalha por diversos centros acadêmicos em todo o Brasil. E com uma proposta clara, além disso, com essa ideia de interiorizar os encontros, muito importante. Portanto, é um movimento da administração política que a Escola de Administração da UFBA tem muito orgulho e é um prazer muito grande estar aqui nessa abertura e durante esses dias do encontro. Fora isso, eu não posso deixar de repetir a menção às dificuldades enfrentadas para a realização desse encontro nesse ano. Dificuldades vinculadas aos cortes do orçamento, os cortes do orçamento da educação, da universidade, todas elas estão sofrendo muito fortemente as consequências desses cortes e, por cima disso tudo, nós temos uma greve que já tem mais de 3 meses de existência. Então esse é um quadro que nós poderíamos dizer, olha, dada essa conjuntura, é impossível realizar esse encontro. Mas não, estamos aqui e vamos realizá-lo com o maior garbo possível. Muito obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar os organizadores, né, por mais este evento, né, principalmente sendo aqui na nossa universidade. Gostaria principalmente, né, de agradecer a todo o empenho, né, das turmas de 2011, 12, 13, 14 e 15, que em diferentes quantidades contribuíram direta e indiretamente para a realização desse evento, né? E dizer a vocês que eu fico muito feliz, né, que nós cada vez mais estamos nos consolidando como um centro de pesquisa, um centro de encontros, né, de reflexões sobre a realidade nacional, né, que é um enfoque do nosso programa,
e sobre uma perspectiva brasileira, né? Sempre preocupados, né, com a questão cultural, com as nossas tradições, preocupado com as nossas dificuldades, né, históricas, e levando tudo isso em consideração no sentido de encontrarmos, né, formas de solucionar muitos desses problemas que diariamente testemunhamos no nosso dia a dia, nos jornais e nas televisões, né? E era isso que eu queria, então, agradecer a presença de todos, esperar que todos aproveitem, que seja um encontro profícuo, né? E também agradecer, né, lembrar a todos, né, que esse programa, né, ele é fruto, né, de uma ação política determinada, né, de um grupo de professores, né, a partir do Departamento de Administração há 5 anos atrás, e que tem gerado cada vez mais frutos, né, e que continua agora, né, esperamos agora, né, com uma aproximação enriquecedora, né, com outros departamentos dentro da faculdade, né, principalmente com o departamento de Ciências Contábeis, do qual nós esperamos, então, estabelecermos outros laços de pesquisa e de desenvolvimento para a universidade e para a cidade de Niterói. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Queria inicialmente agradecer muito o convite que me foi feito. Em nome do professor Reginaldo e do professor Gurgel, fazer um agradecimento e uma saudação especial a todos os colegas presentes dessa comunidade epistêmica da administração política, né, e saudar e cumprimentar, incentivar essa iniciativa que me parece das mais promissoras dentro desse campo geral do conhecimento, já que desde a sua origem ela nasce como uma alternativa crítica e propositiva às tradições mais constituídas, não é? No campo da administração, seja da administração privada, seja da administração pública, num diálogo em particular muito especial com a administração pública. Acho que é um excelente momento para se discutir esse tipo de abordagem, justamente por algo que já foi comentado aqui, né? Quer dizer, o contexto de crise é que nos força a pensar nas alternativas de mudança, não é? Quando as coisas estão indo bem, a gente se acomoda, na verdade, no status quo, não é isso? Quando as coisas estão em crise é que a gente se vira para identificar as possíveis alternativas. Não existe mudança que venha do status quo. A mudança só pode vir da crise. Então, a crise tem um lado positivo que nós precisamos explorar. E nada mais sintomático do que fazer essa apresentação aqui para vocês hoje, dentro de um congresso do Encontro de Administração Política, numa sala que se chama Auditório Macunaíma. Né? Quer dizer, se é que há alguma coisa em comum entre Macunaíma e a administração política, é que ambos, não é, vivem na dificuldade e transformam a dificuldade em oportunidade. Né? A palavra impossível não existe, nem para Macunaíma, muito menos para a administração política. Então, faço votos de que esse encontro da Sala Macunaíma com a administração política renda muitos frutos, não só para a sequência desse congresso em particular, mas, sobretudo, para o movimento como um todo, que vai paulatinamente ganhando espaço nas universidades do Brasil. Vamos começar. Eu queria começar com uma frase provocativa, que, curiosamente, eu vim lendo no avião, num texto, eu estava lendo no avião, ainda deu tempo de incluir agora na reta final. A frase é essa: disse que o cientista de hoje é aquele que estuda cada vez mais sobre cada vez menos, até que conhece tudo sobre o nada. Essa frase me pareceu oportuna para começar essa apresentação, por conta do fato de que vários talvez pudessem pensar, a julgar pelo título geral da palestra, não é? Conjuntura internacional e nacional, etc., que eu viria aqui
ainda mais sendo originalmente do IPEA, apresentar para vocês uma série de indicadores de conjuntura sobre o sobe e desce da inflação, do desemprego e coisas afins. E eu acho que o momento não é para olhar indicadores de conjuntura. Eu acho que o momento é para olhar justamente os traços histórico-estruturais de formação do Estado brasileiro e do capitalismo no Brasil, tentando entender qual é o momento situacional no qual nos encontramos e quais são as rotas de possibilidades que temos pela frente. Né? Para recuperar, de certa maneira, uma trajetória até certo ponto benéfica que foi estruturada no passado recente e que ameaça se perder agora por conta dessa crise conjuntural, não é, que estamos vivendo, mas que pode se transformar numa crise mais profunda e estrutural, caso alternativas não venham à tona rapidamente. Então, vamos lá. Eu vou dividir minha apresentação, imagino que eu tenho aqui 30 minutos, professor, correto? Mais ou menos. Controlem aí o tempo, por favor, já que começamos já um pouco atrasado, né? Eu dividi minha apresentação em 3 momentos, mas talvez apenas 2 eu consiga apresentar inteiramente. Uma discussão inicial sobre o contexto e o passado recente, e a segunda parte sobre o momento atual que estamos vivendo. Haveria, e há aqui na apresentação, uma terceira parte sobre as possibilidades a futuro, uma visão mais prospectiva, que se der tempo eu apresento, mas era uma apresentação que estava planejada para algo como 40 ou 50 minutos, que talvez não dê tempo, eu vou tentar cobrir as 2 primeiras partes ao menos. Bom, eu queria começar para falar do passado recente, colocando esse quadro, que embora tenha várias coisas questionáveis nele, ele sugere a ideia de alguns momentos por meio dos quais, na história brasileira recente, a relação Estado-desenvolvimento teriam se encontrado, desencontrado e, mais recentemente, tentado se reencontrar novamente. Eu estou me referindo ao fato de que, no período pós-guerra, até a crise dos anos 80, houve uma confluência interessante entre a montagem do Estado, do aparelho estatal brasileiro, e as iniciativas em prol da estruturação de uma sociedade industrial, moderna, etc. Como sabemos, esse foi um movimento muito complexo, contraditório, cheio de resultados não desejáveis do processo, mas que, de certa maneira, transformaram a estrutura produtiva brasileira, né, num curto espaço de tempo e colocaram desafios novos para o desenvolvimento ao final dos anos 70. Não é? Desafios que não eram apenas de natureza econômica, como sabemos. Né? Sobretudo, o principal desafio era de natureza política. Não é? Como transitar por uma sociedade democrática ao mesmo tempo em que o padrão de desenvolvimento constituído dos anos 30 até os anos 80 estava em crise. Não é? Isso enseja, por uma série de razões, uma fase muito dura da nossa história recente, que é a fase de declínio da relação Estado-desenvolvimento, né? Uma crise profunda do Estado e do próprio capitalismo no Brasil, não é? Que toma conta dessas 2 décadas de modo geral, né? Anos 80 e 90. Eu não quero entrar nas minúcias em relação à periodização, eu também concordo que ela não é a mais adequada, é só um quadro geral para a gente entender os grandes momentos que tomaram conta do país nesse período. Não é? Então vejam, se no primeiro momento que a gente chama, os economistas, grande parte deles chamam de período áureo desse processo de aproximação da relação do Estado com o desenvolvimento, isso se deu sob influência de uma concepção determinada de Estado, de uma concepção de planejamento de natureza técnico-burocrática, né, de natureza impositiva, de natureza autoritária até mesmo, né, já que um dos eventos, né, mais saudados pelos estudiosos do planejamento é o segundo PND, que se deu no governo Geisel, né, ou seja, no auge da ditadura. Então vejam, apesar dessa confluência positiva, isso se deu num contexto político-institucional muito complexo e, na verdade, pouco favorável para a sociedade de modo geral. Não é à toa que terminamos esse período com níveis de pobreza e desigualdade muito grandes e várias outras questões sociais à tona. Pois bem, o período posterior, dos anos 80 até o começo dos anos 2000, que é o período considerado de crise, né, do Estado e de estagnação econômica,
não é? É um período que, por outro lado, é muito favorável do ponto de vista do que a gente está chamando ali de redemocratização e reinstitucionalização da sociedade. Não é? Quer dizer, se de fato ficou a marca da década perdida na cabeça de todos nós, por outro lado, ela não é ou não foi uma década perdida do ponto de vista político e social, né? ou de organização da sociedade para o enfrentamento da crise. Não é? Tanto que ao final da década de 80 nós conseguimos culminar com a aprovação de uma Constituição, a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, que é um avanço significativo em relação ao status quo da época, em relação, inclusive, a vários países com o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil naquele momento. Não é? Então, fica muito a imagem de uma coisa, ou de um momento negativo, mas, na verdade, olhado pelo prisma da mobilização da sociedade, da mobilização e da reemergência da sociedade política e civil, não é, de longe, uma década perdida. Pois bem, o período recente, de 2003 para cá, nos colocou várias questões, né, novamente no debate, que se refletiram já em vários estudos acadêmicos, em várias discussões públicas de âmbito geral, em vários redesenhos, inclusive, do aparato estatal. Né? De modo geral, há uma reemergência do tema do desenvolvimento nacional, não é? Que havia sido colocado em segundo plano nos anos 90, sobretudo. Não é? Por meio dessa reemergência do tema do desenvolvimento nacional, a própria reemergência do Estado como ator estratégico, importante, ativo nesse novo desenho de desenvolvimento, ou nesse novo processo de desenvolvimento que se abre em 2003, não é? E dentro da reemergência do próprio Estado, o tema do planejamento e da gestão pública ganha novamente uma dimensão relevante e importante nesse contexto. Mas reparem que eu coloco ali várias interrogações justamente para questionar a durabilidade, a sustentabilidade, né, dessa fase recente. Né? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Podemos avançar. Ou melhor, ainda antes do que estamos vivendo hoje, né? Rapidamente, pode manter ali na próxima. Só para mencionar o que então havia se construído, na verdade, como campo de possibilidades, né, do desenvolvimento nessa década 2003, 2013, sobretudo. Veja, no âmbito da reemergência do papel do Estado e do protagonismo do Estado e do próprio papel do planejamento e da gestão, né, houve um esforço social e governamental muito grande, né, no sentido de estabelecer determinadas diretrizes para a configuração de um novo padrão de desenvolvimento. Né, isso não foi algo muito declarado, isso não era algo muito amarrado do ponto de vista teórico ou programático, mas várias iniciativas concretamente foram deflagradas ao longo desse período no sentido de fazer convergir uma série de propostas, de ideias gerais, de projetos, né, em torno de um tipo de desenvolvimento que ia além da mera retomada do crescimento econômico. Né, eu estou me referindo, para usar um exemplo aí que eu tenho estudado há bastante tempo, há algum tempo, aos PPAs, por exemplo, né, os planos plurianuais do governo federal, que é um instrumento de planejamento criado pela Constituição de 88, mas que, a bem da verdade, nunca foi utilizado, nem mesmo pelo próprio governo, como um instrumento efetivo de organização da ação do Estado, não é? E muito menos como um instrumento de gestão política, não é? Para usar o mote do nosso Congresso aqui, da ação do Estado, infelizmente. Né? Então ele foi se burocratizando, vamos dizer, ao longo do tempo. No entanto, essa família de PPAs dos anos 2000 tentou, pelo menos ao nível da formulação estratégica, que é apresentada sempre no primeiro ano de cada governo, né, eleito, tentou estabelecer alguns pilares, algumas diretrizes gerais que organizariam a ação do Estado naqueles 4 anos relativos a cada um dos planos. Né? Então vejam que no PPA 2004, a questão da inclusão pelo trabalho, a questão da valorização do salário mínimo, do fortalecimento do mercado interno, né? A questão da redução da vulnerabilidade externa, do fortalecimento da democracia e da cidadania, né? Do investimento em infraestrutura, estavam presentes na formulação estratégica desde o início.
nessa formulação. E várias iniciativas concretas foram deflagradas a partir daí pelos governos que se sucederam desde 2003. Os PPA subsequentes reforçam essa estratégia geral, introduzem algumas ênfases diferenciadas ao longo do tempo, como, por exemplo, a questão do PAC em 2007, a questão do Minha Casa Minha Vida, a questão do Plano de Desenvolvimento da Educação, a questão do Bolsa Família, enfim. E mais recentemente, o PPA, que está terminando o seu ciclo agora em 2015, uma explicitação em termos da erradicação da pobreza, da transformação produtiva ambientalmente sustentável, etc. Ou seja, é possível fazer um balanço crítico desse movimento. Se, por um lado, houve um esforço de formulação estratégica na direção de estruturação de algumas políticas convergentes para um projeto de desenvolvimento mais inclusivo, supostamente mais soberano, supostamente mais sustentável, etc., houve, obviamente, uma implementação truncada ou incompleta de várias dessas iniciativas, tá certo? Isso está claro hoje. Mas é inegável a constatação de que houve um esforço, dos governos no sentido de estruturar essas ações, criar políticas públicas, institucionalizar no aparelho de Estado determinadas áreas de atuação. Quando eu falo institucionalizar por meio de políticas públicas determinadas áreas de atuação programáticas desse tipo, eu estou falando do esforço institucional que decisões políticas exigem no sentido de materializar essas diretrizes em termos de orçamento, em termos de contratação de pessoal, em termos de mobilização jurídica, em termos de uma série de fatores que condicionam e explicam o sucesso parcial ou fracasso parcial de cada uma dessas iniciativas. Bom, o fato é que, seguindo um pouco uma sistematização que foi feita pelo professor Ricardo Bielchowski, tentando condensar, interpretar essas linhas centrais, a gente poderia dizer que nesse período aí de 2003 a 2013 houve a tentativa de se construir uma agenda de desenvolvimento e, repito, mais uma vez, uma agenda não totalmente consensuada, não totalmente consciente, inclusive por parte do alto escalão de governo, mas que concretamente se configurava em torno desses três eixos. O fortalecimento do mercado interno, que foi estimulado por meio de um conjunto de políticas de transferência de renda, valorização do salário mínimo, expansão do crédito, etc. Um eixo de expansão dos investimentos em infraestrutura, sobretudo a partir de 2007 com o PAC, ou seja, em várias áreas da infraestrutura propriamente econômica, energia, expansão energética, transportes, comunicações, mas também da infraestrutura social, habitação, saneamento, etc. E um terceiro eixo de expansão, sobretudo pensando no mercado externo, de commodities, de exportações de commodities, focadas, vamos dizer, na exploração de recursos naturais, abundantes. Então, o próprio pré-sal se enquadraria um pouco nessa frente e uma série de outras iniciativas. Bom, tudo somado, o que supostamente estaria em construção seria um modelo que tentaria combinar algo que não havia sido conseguido até então na história brasileira, e diria mais, na história latino-americana. Ou seja, combinar patamares de crescimento econômico superiores aos das duas décadas anteriores, dos anos 80 e 90, com iniciativas e políticas de redistribuição da renda e enfrentamento da pobreza. Ou seja, se construiu em algum momento, ao final da primeira década de 2000, um entendimento sobre o desenvolvimento, sobre o novo padrão de desenvolvimento, que, embora não tivesse conseguido ter êxito total do ponto de vista da formulação teórica, do engajamento dos atores políticos, do pleno discernimento da população, etc., o fato que, de modo mais ou menos intuitivo ou compartilhado, entre todos, havia o entendimento de que
o novo padrão de desenvolvimento exigia um Estado capaz e proativo, não é? Que não se restringia a deflagrar iniciativas de crescimento econômico, não é? O crescimento do PIB, mas que isso devia se dar de forma compatível, não é? Com a estruturação do mercado interno, sobretudo o mercado de trabalho, não é? Com a erradicação da miséria absoluta e redução das desigualdades, com uma presença forte que se manifesta inclusive na criação de ministérios, de políticas novas, etc., no campo ambiental, no próprio aperfeiçoamento das instâncias representativas, participativas e deliberativas da sociedade, não é? E na garantia das conquistas gerais dos direitos humanos, republicanos, democráticos. Não é? Quer dizer, aquela era uma configuração teórica que se buscava amarrar, não é? Para que se pudesse dar um salto, não é? Posterior naquela direção, não é? No sentido de materializar aquelas dimensões que, embora anunciadas no debate corrente e no debate público mais geral, inclusive acadêmico, não possuíam ainda, não é, concretude ou densidade institucional suficiente para se verem presentes, né, na realidade nacional. Bom, eu não vou chateá-los com esses dados estatísticos que poderiam tanto justificar como relativizar os avanços em cada uma daquelas áreas, mas usar apenas um indicador que dá mostras do esforço que estava sendo tentado, né? Era o esforço de preencher o famoso cacilheiro vazio de que falava o Fanzilber, né? Que vários de vocês devem ter estudado. Ou seja, de dizer que a história latino-americana era uma história que não tinha nunca conseguido combinar no mesmo período, né, ao mesmo tempo, crescimento econômico com distribuição de renda. Né? Na nossa história latino-americana e brasileira, os momentos de crescimento econômico, em geral, vieram acompanhados de aumento da concentração de renda, do aumento da pobreza absoluta e relativa, da piora, inclusive em termos relativos, das condições de vida, da piora da distribuição regional da renda e por aí vai. Então, quer dizer, o desafio histórico, estrutural das economias latino-americanas e da economia brasileira em particular sempre foi e continua sendo esse desafio, né, de como estruturar a relação Estado-desenvolvimento para atender esse duplo objetivo, né, o crescimento da renda geral, da renda per capita, com a redução da desigualdade, aqui no caso medida pelo índice de Gini, que é apenas a distribuição da renda, como vocês sabem, medida a partir da renda do trabalho. Né? Nós não estamos incluindo aqui a renda do capital, e se fizermos isso, como exercícios recentes têm mostrado, a desigualdade geral ela é maior do que essa e caiu menos do que caiu apenas medido no âmbito do trabalho. Mas é inegável, estatisticamente, a constatação de uma redução da desigualdade dentro da massa de trabalho, né? Considerado o trabalho como elemento-chave aqui. Bom, o fato é que esse arranjo, ou rearranjo, né, do padrão do modelo de desenvolvimento, por quanto virtuoso, ele não encontrou adesão política, institucional, social plena, né? E isso, de certa maneira, explica a crise que estamos vivendo, né? Então, do ponto de vista agora, partindo já para o que seria uma livre interpretação minha a respeito do momento atual, eu diria que é muito reducionista de nossa parte tentar entender a crise de conjuntura a partir dos indicadores de conjuntura, né? Quer dizer, como se fosse a crise terminal do capitalismo no Brasil, a crise terminal da democracia no Brasil, que estivéssemos vivendo, né? É isso que a gente entende quando a gente lê os jornais, né? Se a gente se pautar pelas manchetes de jornais e, sobretudo, pela abordagem que os grandes meios de comunicação têm dado à crise, a gente deduz que estamos frente à crise terminal da civilização brasileira nos trópicos, né? Bom,
Então, como eu acho que os indicadores de conjuntura não nos ajudam muito a entender a natureza mais histórico-estrutural da crise, eu tentei mapear esse cenário a partir das tendências mais perenes do ponto de vista da construção do Estado, em que momento estamos, da construção ou da situação social de modo geral, econômica e política. Vamos ver se eu consigo fazer isso até às 3h30, pelo menos, para terminar dentro do horário previsto. Bom, veja, então, do ponto de vista do Estado, que engloba aqui na minha abordagem as dimensões do planejamento e da gestão, ou da administração pública e política, juntando uma série de referências, né, da literatura e da história brasileira, é possível chegar em pelo menos 10 traços de longa permanência ou de longa duração, ou mais estruturais, como queiram, dentro desse processo, né, de formação e desenvolvimento do Estado no Brasil. Então você tem a clássica discussão sobre o patrimonialismo, o paternalismo, o personalismo, o clientelismo, enfim, esse conjunto de características culturais ou político-culturais que sempre estiveram presentes na relação intraestatal e na relação do Estado com a sociedade, né, dominando em graus variados, a depender do setor, a depender do momento histórico, né, as configurações públicas de modo geral. Né? Quer dizer, isso sempre foram traços permanentes da nossa Constituição histórica e que, se embora estejam sendo enfrentadas, cada uma dessas coisas a seu ritmo, a sua forma, ao longo desse longo período republicano que estamos vivenciando, o fato é que eles permanecem presentes como traços importantes, né, para explicar grande parte das nossas mazelas, talvez, ainda hoje. Né? Outra característica importante e permanente, né, ou de longa duração, é a questão do excesso de formalismo e de isolamento burocrático, não só das agências estatais em particular, mas do Estado como um todo em relação à sociedade. Né? Quer dizer, o Estado brasileiro sempre foi uma construção muito apartada, né, da sociedade, ou da dinâmica política social de modo geral. Né? A famosa tese da modernização conservadora, em particular a fragilidade da gestão pública em áreas de contato direto com a população, né, que é outra característica marcada e sempre explorada, né, nas análises políticas, né, a ideia de que nós temos, no âmbito das funções chamadas típicas de Estado, ou intermediárias, ou administrativas, de Estado, nós temos ilhas de excelência que convivem, com segmentos de baixa remuneração, baixa qualificação, baixa institucionalidade, sobretudo nas áreas de contato mais direto com a população, e qualquer reforma do Estado que queira levar à frente esse nome tem que encarar esse desafio, de qualificar os serviços públicos. As manifestações de 2013, por exemplo, que colocaram na pauta a questão da qualidade do serviço público, estavam dialogando diretamente com essa dimensão. Ou seja, da fragilidade da gestão, da baixa qualidade na qual se reverte as políticas públicas de natureza universal, sobretudo, sobretudo as da área social. Alta centralização burocrática, que inclusive é uma, talvez, das causas desse processo, muita imitação de fórmulas e reformas estrangeiras, a última delas, a reforma gerencialista dos anos 90, que até hoje mais nos atrapalha do que ajuda, a bem da verdade. Um grande déficit democrático, sobretudo na relação do Estado com a sociedade, para além da via representativa clássica, ou seja, a dimensão participativa, a dimensão deliberativa, que estão inclusive presentes e sugeridas pela própria Constituição de 88, são praticamente inexistentes, são pouquíssimo acionadas pelo poder público, para tornar o Estado mais permeável, poroso, às demandas, às sensibilidades da sociedade. Isso tudo leva a um processo e a uma sensação, de grande paralisia ou inércia decisória. Talvez esse o momento atual expresse muito bem essa característica. E eu adicionaria 2 traços a mais, relativos em particular ao período mais recente, que é a que eu chamo do pragmatismo como método de governo,
não é, que encontra limites claros, né? O pragmatismo como método de governo tem a ver com o modus operandi do Estado, da administração pública nesse período mais atual. Né? Ou seja, se por um lado houve um esforço grande de tentar resolver os gargalos da gestão da administração na medida em que eles iam aparecendo, colocando entraves à realização de determinadas coisas, não é? Num contexto em que o Estado voltava a ser protagônico, né? O crescimento voltava a exigir respostas rápidas do Estado, etc. Por outro lado, as soluções não eram, nessa lógica, né, do pragmatismo como método de governo, as soluções não eram necessariamente estruturantes, né? Eram soluções, às vezes, parciais, pontuais, e muito focadas nos casos, nos problemas específicos, e não tinham uma dimensão ou escopo mais sistêmico. Né? Isso tudo somado nos gera, né, uma ideia de um Estado híbrido, né, que é o que a gente chama do hibridismo institucional, talvez no caso brasileiro exacerbado. Né? Isso também é uma característica muito apontada pelos cientistas políticos, enfim, como sendo um traço congênito, né, do Estado no Brasil, mas o fato é que o período recente, ou as ondas de tentativas de reforma que viemos vivenciando ao longo do tempo, elas exacerbaram essa característica. Né? Então, para dar um exemplo, eu perguntaria para vocês, qual é a característica fundamental do Estado brasileiro? Né? Nós somos um Estado liberal? Nós somos um Estado keynesiano? Nós somos um Estado social-democrata? Nós somos um Estado gerencialista? Nós somos um Estado patrimonialista? Provavelmente nós sejamos um pouco de cada uma dessas coisas. Né? E esse é o nosso problema fundamental, como olhando o Estado a partir de um desenho institucional qualquer. Né? Nós não temos um DNA, no nosso DNA, uma característica dominante, precisa, clara, bem definida. Né? Nós temos uma sobreposição de características que são derivadas obviamente, da construção histórica que tivemos, né? Mas de N tendências que foram, ao longo do tempo, sendo dominantes e se alternando nessa dominância ao longo do tempo. Né? Então, diferentemente do que o professor Bresser chama de ciclos de formação do Estado, por meio dos quais uma característica se sobrepõe e domina a outra, né? O Estado burocrático weberiano, né, dos anos 30 do Vargas, teria sucedido o Estado patrimonialista dos anos 20. Né? O Estado gerencialista, que ele mesmo ajudou a construir nos anos 90, teria substituído e se tornado dominante em relação ao Estado patrimonialista e burocrático anterior. Mas é verdade isso? Quer dizer, né? Não é. Né? Então, o que me parece ser uma imagem mais próxima da realidade é a imagem de um conjunto, né, muito heterogêneo e contraditório entre si, de características e tendências que formatam o nosso Estado e definem o modo de funcionamento desse Estado. Né? Então, nós temos diretrizes gerencialistas puras, temos diretrizes até mesmo societais, como as que provêm da Constituição de 88, temos características patrimonialistas, burocrático-weberianas, etc. Né? Nós não temos uma cara única. Né? E isso é um problema, de certa maneira, que temos que enfrentar. Do ponto de vista da sociedade, veja, há uma literatura já hoje muito grande, né, sobre o impacto das novas tecnologias, sobretudo, na configuração social e nas capacidades ou possibilidades de sociabilização no mundo atual. Né? Eu sou mais adepto de uma leitura crítica desse processo recente, né? De modo que eu classifico o movimento recente como sendo de hiperfragmentação e diria quase anomia social. Né? Quer dizer, você tem uma série de características em curso que sugerem um movimento de esfacelamento, né? De fragmentação, de quebra de unidades. Né? E, obviamente, eu sei que essa não é uma visão consensual. Né? Existe a leitura mais positiva desse movimento recente, mas que eu acho que não explica totalmente, pelo menos, o que estamos vivendo. Então, para dar alguns exemplos, né, nós estamos vivendo um movimento muito grande de
individualização, né, das consciências e valores e, portanto, das atitudes e comportamentos, né, cada um, na medida em que se coloca no mundo de uma maneira muito particular, muito própria, se torna o senhor de si mesmo, né? Isso tem uma série de implicações positivas, evidentemente, para a construção do caráter, mas também do ego, do alter ego e por aí vai, né? E tem uma série de implicações para a vida social, né? Que são não de natureza aglutinativa, mas de natureza disruptiva, né? Causas difusas, agendas mal definidas, baixa densidade institucional, né, em relação aos movimentos recentes que estamos vivenciando, baixa capacidade de mobilização para ações coletivas objetivadas. Então vejam, não é que não haja capacidade de mobilização social. A prova está nas ruas, não é? O fato é que essa capacidade de mobilização, por quanto venha de iniciativas difusas, mal definidas, etc., não gera ou não se transforma, pelo menos até o momento, numa energia transformadora e numa energia que se canaliza pelos canais institucionais, sobretudo, com poder de pautar a agenda política de transformação, etc. Né? Então, enfim, ainda estamos carentes de saber para onde esse movimento recente nos leva. Né? Algo que é muito diferente da mobilização clássica do século XX em qualquer lugar do mundo. Né? Ou seja, algo que poderia talvez explicar um pouco isso é o movimento conhecido de esvaziamento programático, né, e ideológico, né, dos partidos, sindicatos e mesmo das ONGs, né, uma deslegitimação e descrédito das lideranças atuais, e não apenas as lideranças políticas, mas também as lideranças empresariais, religiosas, futebolísticas e etc. Baixa capacidade de sociabilização primária das instâncias tradicionais, não é? Como família, igreja, escola, clube, vizinhança, que foram, né, na história da humanidade e nos estudos clássicos de sociologia, sempre as instâncias de formação, não é, da consciência social coletiva inicial. Não é? Tudo redundando num alto grau de conservadorismo político e moral. Não é? Estamos vivenciando uma fase muito perigosa, no meu modo de ver, não é? De discriminações e intolerâncias em vários âmbitos da vida social. Não é? Uma discriminação e intolerância de classe, e os exemplos dos jornais são abundantes a esse respeito. Não é? Também do ponto de vista de gênero, raça, idade, religião, ideologias, etc. Ou seja, ao contrário do que parecia ser a aposta utópica da modernidade, né, no sentido de libertar o homem das suas amarras locais e colocá-lo na chamada aldeia global, não é, compartilhando seus valores, suas crenças, seus comportamentos, etc., o que está havendo é justamente o contrário. Não é? Essa hiperexposição, essa aí vem nos levando a uma hiperindividualização, não é? E ao contrário de compartilharmos as nossas experiências, nós estamos nos fechando cada vez mais nos nossos próprios meios, mundos e fundos. Não é? Então, uma hiperdiscriminação e muitas intolerâncias em vários âmbitos da vida social. Né? Baixa aceitação da diversidade. Bom, do ponto de vista econômico e político, para finalizar. Então, veja, a crise atual, ela é, na verdade, fruto do que a gente tem chamado de crise ou quebra da convenção de crescimento, ou do padrão de crescimento que foi tentado, né, ou foi organizado minimamente entre os anos 2003 e 2013. Aqui eu estou usando uma linguagem keynesiana, que é uma linguagem conhecida e utilizada, de certa maneira, pela administração política. Né? Quer dizer, a ideia de convenção de crescimento nos remete ao conjunto de fatores objetivos e subjetivos, formais e informais, não é? Materiais e imateriais, necessários para fazer convergir as apostas do governo em determinada direção,
com as apostas empresariais e com o próprio engajamento da sociedade, né? Então, a isso tudo se chama convenção de crescimento, né? A quebra dessa convenção, por algumas razões que eu vou listar abaixo, né, nos jogou agora, recentemente, a um rebaixamento do padrão de confiança empresarial, né, notório, tanto do ponto de vista público como privado, evidentemente, né, que estava sendo induzido pelo PAC e pelas demais políticas que estavam em curso naquele período que eu estou aqui focando. Bom, algumas razões para isso. Primeira, o ritmo de crescimento da demanda agregada, né, que vinha sendo estimulada pelo governo desde o começo, desde 2003, né, sobretudo nessas 3 frentes que eu mencionei, né, na questão do mercado interno, por meio do consumo, na questão do investimento, por meio do PAC, na questão das exportações, por meio do efeito China, né, esse conjunto de iniciativas colocou o padrão de demanda agregada num nível elevado, né, em relação às décadas anteriores, mas isso não veio acompanhado no mesmo ritmo e na mesma magnitude, né, em velocidade e magnitude, pelo lado da oferta, sobretudo da oferta empresarial privada, né? O que é natural, né, até certo ponto. Quer dizer, num contexto que você parte de um patamar muito baixo de crescimento, como foram as décadas de 80 e 90, e aciona vetores de crescimento, que num primeiro momento são muito fáceis de serem acionados por meio da ampliação do crédito, do aumento do salário mínimo, etc., né, da transferência de renda e coisas desse tipo, né? Você exige um tempo, um gap entre a ativação da demanda e a resposta do lado da oferta. A resposta do lado da oferta se deu, num primeiro momento, por meio dos setores de baixa densidade tecnológica, né, mercado de consumo popular, etc., que tinham capacidade ociosa e puderam rapidamente absorver a demanda, né, simplesmente contratando novos trabalhadores. Isso que explica o boom de emprego que tivemos nesse período. Agora, como é que esse vetor mais fortalecido, pujante de demanda, se converte numa decisão de investimento que amplia a capacidade produtiva, sobretudo em setores mais complexos, né? Bens de consumo duráveis, investimento, etc. Para isso, o lado empresarial precisa chegar à conclusão de que a aposta de crescimento pela demanda ela é permanente, sustentável e vai ser alimentada por muito tempo, né? E isso não veio, né? Quer dizer, de certa maneira, o governo, por mais que tenha tentado manter o ritmo de crescimento ou de sustentação da demanda agregada, ele não conseguiu convencer, né, o lado empresarial privado de que era uma aposta crível, era uma aposta consistente, né, na trajetória nova de crescimento. Então, num primeiro momento, o que houve foi um aumento dos lucros, mais do que proporcionais ao crescimento do PIB, e, num segundo momento, de 2013, sobretudo 14 para cá, um aumento da inflação, né? Simplesmente pelo fato de que os empresários abandonaram ou não ou pararam, né, de aportar investimentos, etc., na expansão de capacidade para o mercado interno. Então, houve uma ruptura do arranjo fundamental que foi estabelecido nos anos 2000, né, na primeira década dos anos 2000. Some-se a isso a crise de 2008 internacional, que continua presente e vai se agravando a cada rodada, né, com o efeito Grécia, agora o efeito China, né, e não sairá do cenário tão cedo. Então, não dá para esperar uma recuperação do crescimento pelas exportações, porque simplesmente não teremos para quem exportar, apesar da desvalorização do câmbio, né? Pode haver uma pequena recuperação, mas ela não será suficiente para recolocar esse vetor do mercado externo como impulsionador do crescimento novamente, pelo menos no curto prazo. Bom, problemas históricos da economia brasileira que, então, por serem históricos e estarem sempre presentes, são importantes de serem relembrados porque eles explicam muito do nossa crise conjuntural, né? Ou seja, a volatilidade, altos patamares de câmbio e juros continuam sendo problema estrutural da economia brasileira desde o Plano Real, em particular desde o arranjo pós-99.
quando houve a definição do tripé, né, da metas de inflação, metas de superávit primário, etc. Né? E esse tripé está em crise, né, explícita agora, com a entrega de um orçamento cuja programação prevê um déficit, não um superávit primário. Até fazer uma brincadeira que depois eu posso explicar, felizmente. E a questão tributária, que não é, também é de natureza histórica no Brasil. Né? Quer dizer, uma estrutura tributária socialmente regressiva e juridicamente confusa e onerosa dos setores produtivos, né? Em favorecimento aos setores rentistas, né? Exploradores da dívida pública ou do capital financeiro de modo geral. E o exemplo mais notório é a grita que se colocou contra a reemergência da CPMF, né? Contra a reintrodução da CPMF, que cá entre nós era um excelente imposto. A questão política. Então, a questão social, a questão do Estado, a questão econômica, a questão política. Veja, do ponto de vista político, também há uma literatura muito grande sobre a natureza, né, da crise atual, etc., e eu acho que várias teses que estão na praça, elas são, a bem da verdade, mais complementares do que concorrentes. Né? Então, eu vou apenas citar algumas que vocês talvez conheçam, se identifiquem com algumas delas para a gente poder discutir na hora aqui, se houver ainda tempo. Né? Bom, a tese inicial mais conhecida, né, é a do presidencialismo de coalizão, do Sérgio Abranches, né, que fala desse grande dilema institucional brasileiro, ou seja, como é que na nossa democracia, né, com 30 e tantos partidos, e 30 e tantos ministérios, portanto, como é que nós fazemos, o partido majoritário ganha a eleição e para governar precisa de uma composição sempre além do seu espectro ou da sua aliança programática. Né? Isso foi o caso com o Fernando Henrique e o PFL, né, hoje o DEM, foi o caso com o PT e o PMDB. Né? E isso coloca limites importantes à capacidade de realização programática dos governos, né? Porque os coloca frente à necessidade de não ultrapassar determinados limites programáticos que comprometeria a aliança. Né? Esse é o ponto. Né? O Renato Lessa, professor Renato Lessa, para fazer uma brincadeira e uma provocação com a tese dominante, chama de presidencialismo de animação. Né, a um conjunto de patologias políticas ligadas, sobretudo, à relação do executivo com o legislativo, e poderíamos incluir nessa tese dele hoje o próprio judiciário, que brigam e brincam entre si, e, na verdade, a população está apartada do debate político mais geral. Né? A famosa tese do André Singer, do lulismo, que tem a ver com a ideia do reformismo fraco, né? Ou seja, a ideia de que o PT, embora tenha ganho a eleição majoritária, com um programa, com uma proposta de transformação mais profunda, conseguiu ir apenas até onde ele não mexia com os parâmetros fundamentais do status quo brasileiro. Reforma tributária, reforma patrimonial, reforma fundiária, reforma agrária e por aí vai. Né? Reformismo fraco. O PMDBismo, né, que é a tese do Marcos Nobre, fala que o PMDB, na medida em que emergiu na Constituição de 88 como grande partido de equilíbrio do sistema político brasileiro, né, a emergência do centrão na reta final da Constituição, né, desde então vem crescendo como ideologia, né, entre aspas, e na prática a aliança permanente do PMDB com o partido de ocasião no poder, qualquer que seja ele, leva ao que ele chama do imobilismo da política, ou seja, a manutenção do status quo e pouca capacidade de transformação real. Né? O professor Werneck Viana lançou um livro recentemente revendo e atualizando a tese da revolução passiva, né, que é o que ele chama da modernização sem o moderno. O professor Marco Aurélio Nogueira fala dessas tendências, né, ou seja, todas as características anteriores levariam a uma perversão do sistema político, né, por meio da cooptação, da corrupção, da domesticação, da anulação da política em última instância. E eu coloco aqui humildemente uma contribuição para chamar atenção para o método
próprio e pragmático de condução do governo, que em si mesmo já é um limite à própria possibilidade de transformação. Então a crise política ela é também, de certa maneira, um resultado desse conjunto de coisas. Ela não é apenas uma briga de bastidor entre o PT e o PMDB, ela não é apenas uma decorrência da Lava Jato e nada desse tipo. Quer dizer, ela é algo muito mais profundo e arraigado na tradição e na história política brasileira. Bom, a visão prospectiva eu deixo para o debate, se houver tempo, ou para alguma outra oportunidade, se houver essa chance. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que o tema e as questões dialoguem com os temas que vão ser discutidos pelo Congresso, me coloco à disposição, se houver tempo, para o debate. Obrigado.